Olá pessoal, muito bem-vindos ao meu canal. Primeiro vídeo de 2014. Desejo a todos um ótimo 2014. Meu nome é André Luiz e o primeiro vídeo de hoje é do ano, né? Eu pretendo fazer um outro semana que vem, falando de certos acontecimentos que eu andei lendo na internet, certo? Para não ficar muito defasado. Mas eu resolvi fazer esse aqui um vídeo resposta ao João Vitor, né? Vulgo, o pessoal chama de seu barriga, né? Eu não tenho muita intimidade com ele, então eu vou chamar de João Vitor, né? É um vídeo sobre reforma agrária, onde ele cita alguns pontos que eu concordo, porém eu vou dar meu ponto de vista onde eu não concordo. Pois bem, o que seria a reforma agrária? Ele citou os países da Europa e Estados Unidos. Aí eu pergunto para o João Vitor: nesses países não houveram reforma agrária? Será que não houve? Será que depois do feudalismo não houve titularidade de propriedade rural? Nos Estados Unidos, após a expansão para o oeste, não houve a reforma agrária? Não foi passado terras para o que antes eram dos índios, que muitos morreram, né, por defender essas terras para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Muitos índios morreram naquela ida ao oeste. Tem vários livros que falam do genocídio indígena nos Estados Unidos, entendeu? Muito bem relatados, certo? E aqui no Brasil não foi diferente. Na construção da BR-163 Cuiabá-Santarém, né? Até quem viu aquele filme Xingu sabe do que eu estou falando, né? Quantas tribos indígenas, quanto não se perderam ali, né? Tendo o primeiro contato direto com o homem da cidade, né? Ou o homem também do campo, né? Coisa que eles não tinham tido contato ainda, né? Ainda tem muitas tribos na Amazônia que tiveram pouco ou não querem ter contato. Mas não é só sobre índio que eu vim falar aqui. Eu vim falar sobre a reforma agrária. Pelo simples motivo do seguinte: reforma agrária é importante. Ele não citou o fato de terem terras públicas destinadas à reforma agrária e que não estão sendo colocadas para a reforma agrária, estão sendo usadas para a favelização rural. Isso é a crítica que ele devia ser feito, porque a reforma agrária é importante. Você inserir o pequeno produtor no agronegócio, como é que ele se insere no agronegócio? Através da industrialização da, da produção agrícola, através por cooperativas, agroindústrias familiares. Isso é feito hoje. A gente pega um exemplo, ele falou, deu o exemplo da Europa. Veja a França, tem muitos queijos que vêm aqui que são feitos de cooperativas, de pequenos produtores, cara. Não é só o grande que tem direito a produzir, o pequeno também. É importantíssimo a gente diversificar a nossa economia. É nesse ponto que você deveria ter citado e não achar que só o agronegócio que traz divisas. Realmente, só o agronegócio é muito importante. 30% do PIB se deve a ele, 30 ou 40%. Mas não é só ele, cara. Entendeu? O que a gente tem visto é gente saindo. Houve um grande êxodo rural durante a década de 60 que favelizou as grandes cidades. Olha o problema social, olha o impacto social nisso aí que foi causado por não ter feito uma reforma agrária, entendeu? Porque muita gente acusa a reforma agrária como alguma coisa de comunista, sendo que não. Titulariza as terras, passa as terras para quem realmente quer produzir, entendeu? Não só para o grande, passa para o pequeno também. Tem muito agricultor que está passando hoje como mendigo em grandes centros urbanos, entendeu? O lance não é botar o cara no campo e dizer que isso é reforma agrária. Não, é sim injetar tecnologia. Cadê as Emateres? Cadê? A gente não vê mais trabalho de Emater. Emater foi feita para isso, para atender pequenos produtores, para eles não ficarem na condição só de subsistência.
Reforma agrária é importante. Todo país grande teve reforma agrária, o Brasil não teve. Desde a escravidão, abriram-se as portas para os escravos favelizarem as cidades. Porque na hora que terminou a escravidão, a coroa disse que toda a terra era dela. E assim que a República veio, que foi um golpe de Estado dado, passou-se as terras à República. E está até hoje. Muita gente aí é posseiro, não tem título de propriedade, entendeu? Porque já tem anos e anos de famílias dentro dessas terras, entendeu? Então é posse. O que o Estado deveria fazer é o seguinte: municipalizar a reforma agrária, entendeu? Transformar em política municipal, porque aí sim você vai ver a reforma agrária acontecer, né? Enquanto for o governo federal a fazer reforma agrária, vai dar só merda, porque ele não conhece a realidade de todos os municípios do país. Muitas das coisas que o governo federal tem feito tem dado com burros na água. O Pinhão Manso aqui no Tocantins quebrou muito produtor rural que acreditou, né, nisso aí, porque o governo queria vender, fazer biocombustível para o Pinhão Manso. Isso aí não é reforma agrária. Reforma agrária é você atender, levar tecnologia para o pequeno produtor, para que o pequeno produtor faça uma cooperativa e com essa cooperativa coloque seus produtos à venda e tenha uma receita, consiga viver e não só sobreviver com isso. Os grandes fazem isso, entendeu? Tem cooperativas de grandes produtores de soja, temos associações, temos tudo para o grande. O pequeno é desorganizado e o governo faz questão de não organizar o pequeno. Então, o agronegócio é importante, como o pequeno produtor também é importante. Se você for na Europa, está cheio de pequenos produtores produzindo o queijo que aqui a gente come. Muitas vezes o leite que vem aqui. Não é só o agronegócio. Quer dizer, acaba que o pequeno produtor se insere dentro do agronegócio, com a agricultura, com a industrialização da produção agrícola dele, né? Então ele acaba entrando no contexto. Uma coisa que eu acho um absurdo é só no Brasil tem 2 ministérios para tratar desse tipo de coisa. É o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Poxa, gente. Até quando a gente vai ver esses dois falando 2 línguas? Isso aí é só para encher de cargo, encher de linguiça, entendeu? O Ministério da Agricultura tinha que ter uma pasta para atender a pequena propriedade rural e não só ruralista, entendeu? Eu acho a reforma agrária muito importante, principalmente para passar as terras para pessoas físicas ou pessoas jurídicas e sair da União ou dos estados e municípios. Tem muita terra pública que ele não citou. Eu não falo terra de índio, eu não falo em quilombola. Tem mais terra pública no Brasil dentro da propriedade do estado, propriedade estatal, do que qualquer outra coisa. Isso que não pode ser. Para que o Estado quer terra? Não estou falando em unidade de conservação, não falo isso, eu falo outras terras. Ele não usa para a reforma agrária. Está tendo muita grilagem de terra em terra pública, entendeu? Vai só ver os condomínios em Brasília, muitos condomínios são feitos em terras públicas, com grileiros. Para que o governo quer essas terras? Por que não passa essas terras para as pessoas? Estou dando exemplo de terras urbanas. Vamos usar terras rurais também, tem muita terra rural que hoje está se tornando urbana. Tem muito loteamento. Então, eu sou favorável à reforma agrária feita da forma correta, com agricultores tendo toda assistência técnica, toda a tecnologia, se juntando, fazendo associações, fazendo cooperativas e competindo no mercado para sim, eles sim poderem hoje estarem colhendo fruto do que está sendo produzido.
e não essa reforma agrária que a gente vê aí, que é só botar gente na terra, não dá luz, não dá água, não dá acessibilidade nenhuma, não tem cidades mais próximas a quilômetros. Isso daí não é reforma agrária, é empobrecimento do produtor rural, é favelização rural, é tirar o problema social das cidades e jogar para o campo. E isso só vai empobrecer cada vez o nosso país. Quem gostou, deu joinha. Se não gostou, faça seu comentário. Entendeu? Eu tô aqui para aprender, eu dei meu ponto de vista, né? Um complemento ao que o João falou. Eu acho que ele não tocou nesse ponto, entendeu? Nesses pontos que eu toquei. Ele viu muito mais pela questão do grande, sendo que os países Europa e Estados Unidos, eles são grandes porque eles diversificaram sua economia, eles não abandonaram o pequeno, eles diversificaram sua economia, coisa que se a gente ficar só no agronegócio, não diversificar nossa economia, nós vamos continuar a ser o que nós somos, porque desde o Brasil colônia é que nós somos exportadores de commodities. Nós não produzimos, nós não temos uma agroindústria eficiente, nós não temos uma produção industrial de produtos agrícolas, e isso está nos atrasando. O agronegócio é importante, mas não é só ele, tem que vir uma cadeia junto, diversificando essa economia, nós seremos um dia potência, seremos um grande celeiro do mundo, não só em produção de grãos, de cereal e tudo mais, e sim produção de carne enlatada, produção de embutidos e produção de tudo, de laticínios e tudo mais. Um grande abraço a todos e um feliz 2014.